Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje a gente vai trazer um pouquinho sobre a Inglaterra. A Inglaterra que é tida por muitos um dos favoritos, né, para essa Eurocopa, talvez o favorito para algumas pessoas. Então a gente vai trazer aqui algumas questões, um pouquinho sobre os últimos jogos, sobre os principais jogadores e também sobre a questão tática e fatores extras que podemos ter para agregar a Inglaterra ao final de tudo, né? Assim como a gente está fazendo nossos outros vídeos sobre as outras seleções, as principais seleções da Europa, então não percam também os nossos outros vídeos, já devem estar aí no canal em algum momento. Vamos começar analisando as últimas partidas para ter uma visão de como que ela está chegando de fato nessa Eurocopa. Eu vou pegar aqui o histórico dos amistosos recentes, então foram 4 amistosos que foram feitos pela seleção inglesa, né? 2 em março, 2 em junho, como é meio costumeiro de quase todas essas seleções que a gente está falando. Bom, para começar, a Inglaterra teve o clássico contra o Brasil, lá em março, perdeu de 1-0 para o Brasil, depois empatou em 2-2 com a Bélgica, e agora em junho ela venceu de 3-0 da Bósnia e Herzegovina e depois perdeu de 1-0 para a Islândia. E essa derrota para a Islândia foi um pouco curiosa porque foi agora, dia 7 de junho. E assim, a Inglaterra jogou com um time bem forte, não foi tipo, time alternativo, não. E realmente fez um jogo muito ruim. Eu vi esse jogo, por sinal, foi muito, muito ruim. O que isso indica um pouco da Inglaterra? Cara, ela tem uma seleção no papel muito, muito forte. O problema é que isso já é verdade sobre a Inglaterra há algum tempo. Na última Copa do Mundo, a Inglaterra veio com uma seleção muito forte e não chegou a lugar nenhum. Anteriormente, já tinha um pouco essa discussão da última Euro, até mesmo na Copa do Mundo mais de trás, né, da Copa do Mundo de 18, que a Inglaterra estava vindo muito forte. E a Inglaterra não consegue. E a Inglaterra não consegue. Ela parece que tem um bloqueio, cara. A seleção inglesa, ela é historicamente famosa por ter um bloqueio em grandes competições. Ela ou tá fraca, ou tá forte e é incompetente na hora que tem que valer. E assim, isso é um fator, tá? A gente vai falar isso mais depois, só que nesses amistosos volta essa sombra, né? Porque perde pro Brasil, que beleza, é uma grande seleção do mundo. Aí empata com a Bélgica, beleza, é uma seleção interessante, mas tá. Ganha da Bósnia, que assim, é meio óbvio, e perde para a Islândia. Então, putz, espera aí. A Inglaterra teve 2 confrontos interessantes, não conseguiu ganhar, aí depois ganhou um jogo fácil e perdeu um jogo fácil. O torcedor fica meio assim, né? Putz, e aí? O que a gente vai esperar? Porque a estreia na Euro é contra a Sérvia, um time duro. Depois vai pegar a Dinamarca, um time duríssimo. E depois vai pegar a Eslovênia, que deve ser um time mais fraco. Só que assim, um tropeço pode ser o suficiente para passar em segundo do grupo e se ferrar na competição, pegar uma pedreira nas oitavas de final e já ser eliminado. Então a Inglaterra tem que ficar de olho. Esses amistosos, eles demonstram que o que é que tá faltando? É empolgação? Jogou meio assim, porque não tá valendo nada, mas vai ser diferente na Euro? Ou de fato tem algo errado? Muito se é dito que o trabalho do técnico não é grandes coisas, né? O nosso querido Southgate. Ele não é nem benquisto direito na própria Inglaterra, mas já tá na seleção há, sei lá, muitos e muitos anos, é coisa de quase 10 anos que ele tá nessa seleção. E a Inglaterra não consegue vingar. O problema pode estar aí? Não sei. Vamos descobrir na Euro como que de fato a Inglaterra vai chegar para uma competição valendo. Vamos ver um pouquinho sobre quem seriam os principais jogadores que a gente teria que ficar de olho. Na minha opinião, obviamente isso pode variar de pessoa para pessoa, mas acho que não tanto assim. Considerando que deve ser o 11 titular, é óbvio que a gente tem que prestar atenção no Harry Kane, que é o homem-gol, é um dos artilheiros da Europa já nos últimos anos, mesmo jogando em times que coletivamente não performaram bem, como Tottenham e agora no Bayern de Munique, né? Ele pode não ter título nenhum na carreira, mas é um dos melhores atacantes sem título nenhum na carreira que o futebol já teve, eu acho. E é um cara que é crucial para esse time da Inglaterra. Se ela tem alguém que pode ser decisivo, que pode fazer esse gol, é o Harry Kane, o famoso furacão, né? E, cara, tem que ficar de olho nele. Ele é craque e com certeza será também na Eurocopa um potencial artilheiro da Euro. Ficar de olho para a participação dele, com certeza. Além dele, né, a gente tem o ataque muito forte. Então, ficar de olho em Phil Foden, que teve uma campanha que em alguns momentos esse ano no Manchester City foi até discutido bola de ouro para ele, jogador da temporada, jogador do futebol inglês, revelação de tudo, jogou muita bola de fato, Phil Foden. Ele foi um dos melhores jogadores da Premier League, não há dúvida, né, e conseguiu ajudar muito o Manchester City a chegar
nos títulos que chegou na temporada. Então não há dúvida de que ele é um cara crucial para esse time. Do outro lado você tem o Saka, né, o Bukayo Saka, que é relativamente parecido com o Phil Foden em questão de função, né? Jogador jovem, jogador rápido, jogador de drible, jogador de linha de fundo, de chute, um cara muito completo também, que faz uma função similar à do Foden, só que no Arsenal, que é outro time de Premier League. Também foi muito condecorado na Premier, né? Falaram muito bem dele, querendo ou não, foi um dos responsáveis pelo Arsenal fazer outra campanha brilhante na Premier League, mesmo que não tenha sido campeão, né? Até porque o Manchester City é uma máquina quase que imparável. Só que isso não diminui o que o Saka fez durante a temporada, e ele com certeza vai ser um cara também muito importante para esse time, para dar essa amplitude lateral para esse time da Inglaterra. Além dele, a gente tem o cara do time, no sentido de talvez nome, hoje, é o Bellingham. Um jogador muito jovem, mas que é cotado para bola de ouro, mesmo que eu imagine que a bola vá para o Vinícius Júnior, né? Eu também votaria no Vinícius Júnior. O Bellingham tá ali naquele top 3 bola de ouro, cara. Talvez até o top 2, talvez até vença a bola de ouro, dependendo do que fizer com a Inglaterra nessa Eurocopa. Um jogador absolutamente diferente. No Real Madrid, ele conseguiu ter função praticamente de atacante em certos momentos, pisa na área, chuta para gol, passa a bola, mas também marca muito, se essa for a função. Se virarem para ele e falar, ó, hoje você vai ter que marcar, tá? Ele vai marcar como um leão. O Bellingham é um cara muito importante, tanto para o Real Madrid quanto para a seleção inglesa. Um cara essencial que não tem muita reposição hoje. Os outros jogadores que podem jogar na dele não fazem essa função também de multi-homem, né? Tanto de marcação, quanto de ataque, quanto de passe, enfim. Um jogador essencial e eu acho que todo mundo sabe, né? O cara já... O nome diz por si mesmo, não precisa nem de explicação. O resto do time, você tem bons jogadores. O Gallagher, o Declan Rice, o Trippier. Jogadores bons, nada demais, bons. E tem um cara só nesse sistema defensivo que para mim é completamente diferente, que é o Walker. O Walker é um lateral que ofensivamente ajuda, é capaz de ajudar, mas a grande valência dele é defensivamente. O cara é um leão. Ele corre o jogo inteiro, não para, não cansa, já enfrentou os melhores jogadores em Premier League, em Champions League e não cedia para ninguém. Não, nem Vinícius Júnior. Vinícius Júnior tinha dificuldade de conseguir ir para cima do Walker. Para você ver quão bom é esse cara. Ele é um jogador muito, muito eficiente e que com certeza dá uma consistência defensiva muito importante para esse time inglês. Ele estar bem no jogo é muito importante, porque também não tem uma reposição à altura. Então acredito que essa seja a visão aí dos principais jogadores da Inglaterra. Vamos ao campinho para entender taticamente como que esse time vem para a Euro. Eu enxergo o time inglês vindo com uma formação, com uma linha de 4 homens na defesa, 2 jogadores fazendo mais uma volância do que o meio de campo, 3 meio atacantes e 1 centroavante clássico. Eu enxergo assim a formação, pelo menos ideal, talvez, do time inglês. É óbvio que isso aqui tem uma possibilidade muito grande de mudança dependendo de adversário. Porque o Foden consegue fazer a função de segundo atacante, o Saka também, o Gallagher e o Declan Rice conseguem jogar de maneira mais ofensiva, principalmente o Gallagher. Só que eu imagino um time que, num desenho ideal, fique mais ou menos dessa forma, né? Com o Foden fazendo a ponta esquerda, o Saka a ponta direita e abrindo o ataque da Inglaterra, o Harry Kane sendo aquele centroavante que funciona tanto para a bola aérea, quanto para o pivô, quanto para uma tabela. Ele é um cara de qualidade absurda, né? Ele tem muita assistência na carreira, ele não é só um empurrador de bola. É talvez o centroavante com maior qualidade e refino que o mundo tem hoje, tá? Centroavante, repito, não atacante. E o Bellingham é esse cara que pode fazer qualquer coisa que ele quiser. Ele pode vir para a esquerda, para a direita, ele pode recuar e fazer uma função mais defensiva. Ele tem assim um total domínio desse meio de campo do time inglês. E o Gallagher e o Rice, eles muito provavelmente vão fazer a cobertura da famosa zona intermediária. Eles vão ficar muito mais para ajudar a fazer uma contenção no meio do campo e, quem sabe, ajudar ofensivamente, se for o caso. Eu acho que o time vem mais ou menos nessa função. Não acredito num 4-3-3. Eu imagino o Bellingham mais ofensivo, bem mais ofensivo do que o Gallagher e também o Declan Rice. E na linha de defesa, o clássico, né? 2 zagueiros, Guéhi e Stones. Possibilidade do Maguire jogar aqui? Pode ser que sim, porque o Southgate, né, já colocou muito ele na seleção inglesa, mas eu não gosto do Maguire, né? Então o ideal é ele não estar aí. O Walker e Trippier fazendo uma função de lateral
mais defensiva, mas com alguma capacidade de avanço, diferentemente de outras seleções que os laterais são mais defensivos mesmo. Dá para enxergar aqui um apoio bem interessante ofensivo, tanto do Trippier quanto do Walker. E o Pickford um goleiro comum. A maior parte das seleções tem um goleiro acima da média. Eu acho o Pickford um goleiro comum, na média. É até curioso que a Inglaterra não tem um goleiro melhor para colocar na seleção, mas também faz parte da vida, nem sempre tudo é perfeito. Dito isso, acredito que como opções que a gente pode ter aqui, né, de reposições, além do Maguire, você tem o Watkins como uma opção de centroavante, ou se você precisar de um segundo atacante de área em situações específicas. O Alexander-Arnold pode fazer a função do Gallagher ou do Declan Rice, se for o caso. O Maddison pode fazer uma função parecida com a do Bellingham, ou trocar um dos pontas por um segundo meio de campo mais centralizado, tirar o Phil Foden ou o Saka e colocar o Maddison por ali. O Palmer, que pode fazer a função múltipla também, ele pode jogar na do Bellingham, pode jogar na ponta no lugar do Foden ou do Saka, porque ele é um jogador absurdo, ele está num momento excelente da carreira. Então existem opções, a Inglaterra tem algumas opções, não são infinitas, mas tem. E isso é sempre muito interessante pensando em uma competição, né, que vai ter uma certa longevidade aí. Vamos pensar que o que pode ter de fator extra para a Inglaterra nessa Euro, né, além de tática e dos jogadores em si. O que a Inglaterra pode trazer de... O que pode estar além ali, né, para a seleção inglesa? Eu acho que tem coisas positivas, mas tem um ponto negativo. O que eu falei lá no início do vídeo, essa pressão da Inglaterra não conseguir performar em campeonatos, né, que valem alguma coisa. E isso já vem acontecendo com essa geração, já tem algum tempo. E isso pode acabar pesando. É uma seleção que vai entrar pressionada. Diferentemente, por exemplo, da Espanha ou da Itália, que não entram com verdadeira pressão real por resultado, não hoje pelo menos, né? Essa é uma seleção que vai entrar pressionada por não ter conseguido entregar para sua torcida o que era tanto esperado dela nos últimos anos. Isso pode prejudicar um pouco o mental deles. Mas, por outro lado, se for visto da maneira correta, pode também ser um incentivo a, de fato, fazer alguma coisa dessa vez, né? O que é esperado. Então, tem uma balança, dependendo de como os jogadores interpretarem pessoalmente, isso é uma coisa muito pessoal de cada um, né, essa situação. Isso é um fator extra. A possibilidade de ter uma boa quantidade de nomes no banco é sempre um fator interessante, assim como, por exemplo, a França. Você tem opções para mudar taticamente o time, para mudar taticamente o jogo, e isso poder te dar ali talvez um diferencial que vai te trazer uma vitória, que pode fazer, né, toda a diferença. A gente sabe como funciona um torneio que a fase de grupo só tem 3 jogos, às vezes uma mudança te gera um gol que te dá 3 pontos, e esse é o diferencial entre se classificar ou não. É assim que funciona numa competição tão rápida, né? E isso também pode ser um ponto muito interessante para a Inglaterra. É isso. Tá entregue aí o vídeo sobre a Inglaterra. Mais um na nossa coletânea aí de vídeos explicando as maiores seleções e como elas chegam para a Eurocopa. Agradeço muito todo mundo que está vendo os vídeos. Recomendo ver os nossos outros vídeos também, porque eles também estão muito interessantes nesse mesmo formatinho. Até a próxima.